Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Kozikoski, eu sou coordenador do curso Aprova Exame de Ordem e estou aqui para comentar, junto aos professores convidados, o edital de abertura do 22º Exame de Ordem. Agora foi publicado o edital, agora começou o jogo, é para valer. Temos 2 meses de preparação intensa para obter a aprovação na primeira fase e logo na sequência a aprovação na segunda fase. Estão conosco hoje os professores Guilherme Rittel, nosso professor de Direito Penal, professora Rafaela Sionek, professora de Direito do Trabalho, e virtualmente, diretamente de Florianópolis, o professor Leonardo Torres, que é o nosso professor de Direito Administrativo, de Estatuto e Ética. E aí, Rittel, tudo bem? Tudo bem, pessoal. Um grande prazer aí participar junto com o professor Kozikoski, a professora Rafaela, o professor Leonardo Torres também. Professora Rafaela, seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer imenso estar aqui falando a respeito do edital do 22º Exame de Ordem, onde nós vamos trazer aí informações importantes para você. E, direto da Ilha da Magia, professor Leonardo Torres, como é que estão as coisas aí, professor? Olá, boa tarde a todos. Aqui muita chuva, Kozica, muita chuva aqui, mas enfim, né, verão tá aí. E é um prazer também imensurável estar com vocês aí nesse bate-papo tão agradável. Maravilha, maravilha, Torres. Obrigado por estar aí online conosco. Então, pessoal, agora foi publicado o edital, né? De fato, o jogo começou, esperamos bastante e ontem, dia 31 de janeiro de 2017, foi publicado. E olha, os prazos estão de certa maneira apertados. Para você que ainda não se inteirou a respeito deles, deixe só passar em revista aqui quais são os principais prazos, as principais datas, né, para você já colocar aí na sua agenda. Olha só, as inscrições vão até o dia 10 de fevereiro. Então já estão abertas e vão até dia 10 de fevereiro. O boleto que você deve pagar, ele pode ser pago até o dia 9 de março, mas evidentemente não vá deixar para fazer o pagamento desse boleto em cima da hora, né? Pode ser que dá um problema ali na internet, no banco, sei lá, e você perde de graça. Então já faça o pagamento o quanto antes desse boleto para se livrar. Mas aí vem a primeira fase. A primeira fase está marcada para o dia 2 de abril de 2017. Então quer dizer que temos 2 meses de preparação. Temos 60 dias aí de estudo. Dá tempo? Dá, claro que dá tempo, mas para ajudá-lo a preparar aí o seu calendário, o seu cronograma, os professores já vão dar algumas dicas especiais. E com a aprovação na primeira fase, temos a segunda etapa que está designada lá para o dia 28 de maio de 2017. Então, estas são as datas mais importantes. Se você não as colocou na agenda ainda, coloque. E muita gente tem me perguntado, né, poxa Antônio, mas 2 meses, e aí o que fazer, né? Estudar tudo, rever, quais são as principais matérias, as principais disciplinas para serem estudadas? Bom, temos aqui uma equipe de professores que conhece o exame de ordem bem, entendem de banca, são aí aclamadíssimos perante os nossos estudantes e cada um vai trazer um pouco das suas impressões, né? Eu vou, de largada, passar a palavra para a professora Rafaela Sionek, né, que vai dizer aí pra gente o que pode ser feito, Rafa. E aí, o que você acha desse prazo exíguo, como estudar, quais são aí as dicas que você tem, qual a importância do direito do trabalho para aprovação? Bom, falar da importância a gente nem precisa muito, né? Mas então, pessoal, nós temos aí 2 meses de preparação. Acontece que no meio desse caminho aí nós temos um feriado de carnaval. E vocês, a partir de agora, estão proibidos em pensar em falar de carnaval. O nosso estudo aqui é só exame de ordem, é só a primeira fase e vale a pena todo esse esforço. Mas para que esse esforço seja compensado com a nossa aprovação na primeira e posteriormente na segunda fase também, vamos algumas dicas para estudo. Primeiro, o que eu vou estudar? Bom, nós temos aí um tema central de matérias fundamentais para o seu estudo. Não deixe de ver Estatuto da OAB, fundamental, você precisa saber o Estatuto. E aí, com o professor Leonardo Torres, você vai ter a garantia de gabaritar Estatuto. Nós temos Constitucional, e ninguém mais do que Kozikoski para falar de Constitucional, Direito e Processo do Trabalho, e aí, tributário. São essas 5 matérias centrais que você consegue já a aprovação, a nota mínima de corte para a nossa primeira fase. Como que eu vou estudar?
Pessoal, assistindo às nossas aulas, os nossos cursos com as nossas aulas aí inéditas para a primeira fase do 22º Exame de Ordem, onde nós estamos tratando dos temas centrais de todos os pontos, e no meu caso, de Direito do Trabalho, mais cobrado. E não deixem aí de realizar as questões. Por quê? As questões nós vamos conhecer a banca, vamos conhecer o perfil do nosso examinador. Essas dicas que a professora Rafaela Sionek trazem são muito importantes. Elas são tiradas de uma lógica estatística. Veja só, a gente sabe que para aprovação na primeira fase precisamos de 40 acertos, né? No estatuto, na ética, que o Torres vai trabalhar contigo, você tem 10 questões. Em direito constitucional, 7. E são duas disciplinas com um número grande de questões e um conteúdo relativamente pequeno. A gente sempre trabalha nas nossas aulas, na nossa preparação, uma relação tamanho da disciplina e número de questões. E o Estatuto e o Direito Constitucional apresentam uma lógica muito interessante. Por exemplo, no Direito Constitucional você tem ali líquidos, né, para estudar 150 artigos. E são 7 questões, então dá para apostar. Também o direito do trabalho e o processo do trabalho, somadas, são 11 questões, né, Rafa? Sim, 11. E um conteúdo não tão grande. E aí, brincando, em poucas disciplinas, você tem aí praticamente a sua aprovação. Você tem 28 questões. Quer dizer que você tem 12 para colher nas outras tantas que restam, dá para passar. A gente tem um lema no curso, o nosso lema é passar é fácil, e é verdade. Basta que você saiba estudar direcionado, com base nas dicas que os professores extremamente preparados nos dão aí diariamente. Mas, obviamente, essas dicas que a Rafa nos traz não excluem a necessidade de você estudar outras disciplinas, né? Mas estrategicamente, direcione boa parte do seu tempo para essas. E eu já falo isso para o nosso professor de Direito do Trabalho não ficar magoado aqui, né? Ressentido, porque o direito do trabalho, não, o direito penal, não ficar ressentido, né? O professor Guilherme, e aí, Ritel, tudo bem? O que você acha aí do exame de ordem, direito penal? Qual que é a importância? Perfeito. Eu vou reivindicar aqui a importância também da matéria de direito penal. Não é claro, é uma análise estatística importante, mesmo a gente sabe que nem todos têm aquela predileção por direito penal. Mas uma das grandes vantagens da prova da OAB é que a prova de direito penal, ela costuma ser muito previsível, né? Isso já, uma sequência histórica de provas da FGV, a gente consegue fazer essa análise. Inclusive, digo, dessas questões, 6 questões de penal, dá para garantir para fortalecer aí o nosso cálculo. Olha só, você que vai estudar agora, né, não tem tanto tempo assim. Como sempre, né, a grande dica é estudar muito a parte geral. A parte geral ela é importantíssima, grande parte das questões versam sobre ela, né? Então estudar intercrimes, matéria de tentativa, consumação, arrependimento posterior, arrependimento eficaz, são temas importantíssimos, excludentes, enfim. Com relação à parte especial, os crimes em espécie, então aquela dica de sempre, lê muito código, tá? Normalmente essas questões elas acabam cobrando conteúdo de letra de lei e quando muito você complementa com a parte geral que você estudou mais. Então essa é a grande dica, dedique mais tempo à parte geral e à parte especial mais leitura de lei. Inclusive no nosso curso, para aproveitar, porque direito penal cobra-se muita jurisprudência e cobra-se muitas súmulas do STJ e do STF. E o nosso material está todo completo, então para cada crime, para cada tema onde tem súmula, nós colocamos, né? Então esse seria o grande norte para quem vai estudar para a matéria e realmente dá para fazer uma boa prova, dá para, né, buscar e gabaritar a matéria, professor. Legal. E pegando também um gancho no que o professor Ritel colocou sobre matéria, sobre tema, você sabe que aqui no curso as aulas são separadas não por tempo necessariamente, são aulas gravadas por matérias. Isso dá uma praticidade na hora de você organizar os estudos. Então você vai abrir ali as aulas do professor Guilherme Ritel e vai ver tema a tema. Então, assim, você obviamente tem também um apontamento de tempo, mas você pode, olha, nesse tempo que tenho para estudar hoje, quero ver esse assunto e esse assunto. E ao longo das aulas, tanto o professor quanto os outros vão referenciando quais são os temas que mais caem, aqueles que você deve dar uma maior atenção. Show de bola! Agora, vamos lá diretamente para o nosso correspondente de Florianópolis, professor Leonardo Torres. Professor, e aí, me conta, qual que é a importância do Estatuto e do Código de Ética da OAB para a prova, professor? Ô, Kozikowski, boa tarde. Só que antes de responder a pergunta, tem uma outra pergunta aqui que foi um aluno que enviou para mim aqui. Ele perguntou o seguinte, ó, em relação ao carnaval.
se ele pode ir vestido de fantasia de vademecum, pode ou não? Pode ir vestido de vademecum, só não pode ter marcação que leve a estruturação de peça. Então pode ter clipes ou não? Clipes pode, né? Pode ter clipes. Agora o edital fala que não pode ter símbolo, né? Mas pode sim, garoto. Como é que estão as coisas aí? E o Kozikowski, tudo bem, graças a Deus, tranquilo. Um prazer imenso falar com você e com os colegas também. Eu leciono, né, 2 temas super importantes. Quais são os temas? Ética profissional na advocacia e também o direito administrativo. E na última prova, em relação à ética profissional, foram 11 questões. E eu falo aqui sem modéstia nenhuma. Das 11 questões, todas elas nós comentamos em nossas aulas. Muito bacana, é muito gratificante. E o direito administrativo, que eu também leciono, esse ramo do direito público tão importante, exame passado foram 6 questões. E eu também falo sem nenhuma modéstia que nós gabaritamos as 6 questões. Maravilha. Inclusive, na segunda fase, comentamos também a peça e também comentamos lá sobre os 4 temas que foram abordados aí nas questões discursivas. Ou seja, foi muito proveitoso o último curso e com certeza esse curso também será bem proveitoso. É isso aí, basicamente isso. E também reiterando, que eu sempre falo em nossas aulas, que não só eu como os colegas temos uma preocupação muito grande que o aluno tenha um manual caseiro bem completinho, né, para que ele faça uma revisão aí bem rápida, bem dinâmica. E concomitente aí à parte expositiva, nós iremos resolver várias questões de provas anteriores para que o aluno ele veja a vida como ela é, ou seja, como que a FGV questiona essa teoria toda na prática. Basicamente isso, meu grande amigo. Excelente, cara. O manual caseiro é interessante mesmo. Mas olha... Interessantíssimo. Especialmente para você que está aí na preparação para o exame de ordem, a gente sabe que chega um momento ou outro em que bate aquela necessidade de complementação, assim, da nossa felicidade, do nosso espírito, né? E o professor Leonardo Torres certamente vai passar para você a receita de paçoca com Nutella. Como é que é essa receita, Exatamente. Uma delícia, uma delícia. Eu vou passar a receitinha, uma delícia. Ótimo, ótimo. Anote-se, a receita aí é boa, imperdível, hein? Pessoal, foi ao ar no dia 1º de fevereiro de 2017 uma edição especial do programa Kozikowski Responde, no qual eu falo sobre a escolha para a segunda fase. Com base nas convicções que tenho, né, trabalho com exame de ordem já há um bom tempo, estou em contato com todas as áreas, embora a minha área de origem seja o direito constitucional. Mas ninguém melhor que os professores, alguns, né, que ministram essas práticas, para rapidamente também fazerem a defesa aqui das suas áreas específicas. E aí eu pergunto, Rafa, vale a pena fazer direito do trabalho na segunda fase? Ah, vale. Vale muito a pena o direito do trabalho na segunda fase. Nós temos aí o nosso examinador, ele tem um perfil tradicionalista e a gente consegue verificar isso nas últimas provas de segunda fase em direito do trabalho, da cobrança de reclamatórias trabalhistas, contestações e que foi minha grande aposta do exame passado, justamente o recurso ordinário. São peças centrais e mais ainda, toda a estrutura do direito do trabalho na segunda fase, nós vamos ver aí ao longo do curso. Legal, legal. E direito penal, Ritel, como é que funciona a segunda fase? Vale a pena? Olha, eu vou falar, pessoal, vale muito a pena fazer direito penal, viu? Em primeiro lugar, até pela equipe, né? Você, além das aulas de direito penal, você também tem aulas de processo penal com o professor Weasley, as aulas de prática com o professor Cristiano Gonzaga. E se você pegar pela última prova, você vai notar que realmente, né, matamos a prova. Você vai ver a questão, né, caiu uma peça de resposta à acusação, questões recorrentes, você que vai fazer para penal sabe, né? Tomar cuidado com a idade, a questão da atenuante para aqueles que têm menos de 21 anos na época dos fatos, ou mais de 70 na época da sentença, parece bobeira, mas isso caiu na prova passada, caiu na prova retrasada. Então, vejam, penal é uma prova realmente que vale a pena, você tem questões que repetem sim, né? Repete pelo menos algumas matérias, né? Alguns pontos de defesa ali. Então, você vai fazer a prova sempre seguro, né? É muito raro uma prova de direito penal em que você vai ter uma questão ali que seja ponto fora da curva. Legal. E além dessas questões, temos também o direito administrativo. E aí, Leonardo Torres? Vale a pena fazer o direito administrativo? Sem dúvida, o direito administrativo para a segunda fase é a melhor escolha. Daí o candidato fala assim, mas professor, né, eu nunca militei nessa área tal. Não se preocupem porque eu me comprometo a escrever juntamente com o aluno, né, fazer uma oficina de peças onde iremos o quê? Onde iremos elaborar juntos todas as peças possíveis e imagináveis dentro aí desse mundo paralelo que é o direito administrativo. Eu me comprometo. Maravilha. E vocês sabem que os professores eles têm uma preocupação na construção das aulas de segunda fase, porque a gente sabe que o público que a gente atende é um público muito variado.
pega pessoas que têm já uma certa prática, porque estagiaram, mas também pega um público que não tem prática. Acontece, né? Pô, Antônio estudava à noite, trabalhava num outro lugar durante o dia, não pude fazer estágios. Isso é normal, nós temos aí vários e vários exemplos de pessoas como essa que foram aprovadas. E isso se deve à metodologia que os professores empregam, que permitem a construção de peças, né, por parte daqueles que nunca peticionaram e também por parte daqueles que já peticionam, corrigindo aí eventuais equívocos. Porque para a FGV não é apenas a redação da peça em si, né? A gente tem que tomar cuidado com alguns detalhes, algumas nuances que às vezes levam a anulações e enfim, a risco, né, para a aprovação como um todo. E olha, não sei se você sabe, né, você que está nos assistindo aí, mas as aulas do curso, elas podem ser aproveitadas como pós-graduação. Isso é muito importante. Obviamente existem alguns requisitos para tanto, você pode encontrar lá no site, né, no Aprova Exame de Ordem. Um deles é já estar formado, tem que já ter colado o grau. Presente este pressuposto, fazendo ali uma outra disciplina de metodologia, entregando um artigo, assistindo algumas outras aulas que a gente recomenda, direciona, você já sai daqui eventualmente com a aprovação do exame de ordem e também com uma pós-graduação, né? Isso é legal. No mercado aí concorrido, como é o atual, sair de largada com um diferencial como esse pode representar muito para você. E isso tudo por um investimento ali que é pequeno, né? Dá uma olhada lá no site e veja, se informe. Tem bastante coisa legal lá. Inclusive, né, deixe-me falar sobre as aulas em si. Eu já disse que elas são gravadas por temas, né? Já disse que elas podem ser validadas em pós-graduação, mas além disso elas acompanham um material complementar em PDF. Também no site do Aprova você encontra as questões do exame de ordem gravadas, comentadas em vídeo pelos professores. Ao final das aulas você já pode ir diretamente para as questões, treinar. Então a gente trabalha com o essencial para a sua aprovação. E essa é a palavra, né? A gente sempre trabalhou muito com essa lógica, a palavra é essencial. Eu não quero que você saia daqui com um conhecimento de tudo que é necessário, de tudo direito. Não é uma revisão da faculdade. O curso preparatório vai te entregar aquilo que você precisa para a aprovação. Lembrando que você tem a matéria-prima, porque se você não saiu da faculdade ainda, está em vias de sair. Você tem pelo menos 4 anos de faculdade e aqui no curso a gente vai direcionar, apontar para aquilo que a FGV costuma cobrar, né? Isso tudo aí debaixo da batuta dos professores que aqui estão e que também virtualmente aí nos acompanham. Agora, vejam só, a respeito do edital, algumas breves inovações foram introduzidas. Pouca coisa, né? Primeiro, há um tempo se especula a FGV na segunda fase trazer a peça, o apontamento da peça. Por exemplo, no direito do trabalho, aluno, você deve fazer um recurso ordinário. Isso não entrou. Tá? Já não entrou no passado, não entrou nesse também, e tenho aí as minhas ressalvas se vai mesmo entrar. Essa especulação, que alguns reiteraram algum tempo atrás, não foi adiante. Agora, interessante que nos materiais e procedimentos proibidos na realização da segunda fase, está escrito no edital que não pode haver símbolo. Quer dizer, no meu vademecum, na hora de marcar, eu não posso colocar símbolo. Aí vem a questão, né? O que é símbolo? Uma seta é símbolo? Um quadradinho é símbolo? Obviamente a gente vai tomar alguns cuidados no processo de marcação do código, claro, para não gerar aí uma nulidade, né? Mas a preocupação da FGV é sempre aquela mesma de evitar a estruturação de peça. Mas o que é símbolo, Ritter? Vai saber o que é símbolo, né? Colocar um símbolo ali, sabe Deus o quê? Aliás, eu me pergunto também, né? Que símbolo eu colocaria na marcação, né? Um asterisco? Uma seta? Né? A gente vai trabalhar aí essas noções na segunda fase, mas como eu sempre digo, né? Um problema de cada vez. Também, agora, ao encontro do interesse do estudante, veio uma previsão interessante. Se você hoje está matriculado no 9º e no 10º período, valeu, você já pode fazer livremente a prova. Ah, mas antes era assim. Sim, mas antes tinha uma data limite que vinha consignada no edital.
Hoje não tem mais. Então hoje, se você já está matriculado no 9º, 10º período, ou vai se matricular até o final do edital, pode fazer tranquilamente, tá bom? Show! E também o fim da isonomia, né? Que agora também se estende à segunda fase. Mas como assim fim da isonomia? Se vocês lembram ou ouviram falar, teve uma edição do exame de ordem onde alguns candidatos tiveram a peça corrigida, mesmo sendo a peça não indicada no espelho. Então foi numa prova de direito tributário. A prova pediu agravo de instrumento e alguns fizeram agravo interno. E esses que fizeram agravo interno foram contemplados com a correção e acabaram sendo aprovados. Mas aí, em razão da isonomia, os outros que tinham feito o tal do agravo, que haviam sido reprovados, tiveram as peças recorrigidas. Isso não existe mais. Não existe mais. Então, agora a lógica é a seguinte: se eu fiz a peça errada, se ela foi corrigida e eu fui aprovado, pode haver a recorreção da minha prova para me desqualificar. E também, se porventura eu tive a peça corrigida e por algum motivo foi aprovado, não se atentaram para isso, outros que fizeram a mesma peça não terão o direito de se valer de uma correção. Então, o esquema agora, o que a gente tem dito é o seguinte, né? Se você eventualmente fez uma peça não contemplada no gabarito, no espelho, e foi corrigido, fica quieto. Não fala nada, não vai postar lá no Facebook, não sai gritando, por exemplo, fiz a peça tal, foi corrigida. Por quê? Porque se a FGV tomar conhecimento, ela pode rever aquela correção. Então, fique atento para isso, tá? Agora sim, pessoal, já também caminhando aqui um pouco para o final, nós temos algumas inovações, ou melhor, alguns diplomas legislativos podem ser cobrados, né? No direito constitucional, a lei do mandado de injunção é uma lei importante que entrou em vigor no dia 23 de junho de 2016, disciplinando, depois de 28 anos, esse remédio constitucional, tem uma chance boa de cair. Então, no estudo do remédio constitucional, dá uma olhadinha lá no mandado de injunção. Mas também as outras áreas, aqui com os nossos amigos, têm inovações. Rafa, tem alguma coisa aí legal de direito do trabalho? Direito do trabalho, direito do trabalho. Se não tiver inovação, se não tiver uma súmula, uma OJ nova, não é direito do trabalho, né? E aí, Rafa, o que você aposta? Temos sim, nós temos duas alterações importantes. Uma em relação à licença maternidade, com o artigo 394-A da CLT, que fala das operações insalubres durante o período da gestação e da lactação, da amamentação, em que a empregada vai ficar afastada ali, devendo exercer a sua atividade em atividade salubre. E também nós temos a nova redação aí da súmula 191 do TST, que trata a respeito do adicional de periculosidade em relação aos eletricitários, porque nas nossas aulas nós sempre falávamos a respeito dessa contradição que havia em relação aos eletricitários e recentemente aí, na verdade no final de 2016, nós tivemos a edição da súmula 191 aí com nova redação. Legal. Show de bola. E também no direito penal parece que tem alguma coisa recente aí, Rita? Como é que está? Perfeito, perfeito. E são duas alterações bem interessantes que foram recentes, né? Duas de 2016. Uma delas diz respeito ao tal do abigeato. Talvez vocês tenham ouvido falar, enfim, teve muita notícia na época. Foi um parágrafo 9º que foi incluído lá no artigo 155, artigo do furto, que é o furto de animais semoventes domesticados, destinados à produção. E a discussão muito grande que teve é porque essa pena ela é bem maior do que do furto simples. E claro, o legislador pensava no furto de gado, enfim, mas abrange inclusive o furto de galinha. Então hoje não é exagero falar que o ladrão de galinha vai ter uma pena maior do que quem furtar um automóvel, por exemplo, né? Desde que não leve para outro estado, é claro, porque daí tem uma outra, né, um outro aumento de pena. Mas o fato é que realmente essa foi uma alteração muito relevante e também alterou daí a receptação, artigo 180, letra A. Então daí foi incluída a receptação justamente desse animal semovente domesticável destinado à produção. E aí a outra alteração que foi aí no finalzinho de 2016, no apagar das luzes também, mas muito importante, essa foi importante mesmo, diz respeito ao seguinte, né? Nós tínhamos o delito do tráfico internacional de pessoas.
né? Esse crime ele foi modificado várias vezes já ao longo da história. Antigamente era só de mulheres, incluíram pessoas, porque meninos, rapazes, só que era para fins sexuais. Bom, em resumo, houve uma ampliação desse tipo penal. Ele foi incluído agora no capítulo que trata dos crimes contra a pessoa, e o tráfico envolve não só fins sexuais, mas também envolve, por exemplo, venda de órgãos, adoção ilegal, enfim. Então, realmente, essa era uma mudança que me parece que era absolutamente necessária. Então, temos essas duas grandes alterações, professor. Legal. Então, tem que ficar atento, né? Porque o edital, a publicação dele, marca as leis que podem ser cobradas. E estas foram publicadas antes do edital. Portanto, tem chance real de serem cobradas. Naturalmente, depois do dia 31 de janeiro, que foi o dia da publicação do edital, novas leis não cairão, mas essas importantes. Agora, em Torres, e tem o código pensei que você não ia falar comigo. Você estava me preterindo? Cara. Como só porque eu sou um ilhéu? Já tem também, né, tem o código de ética e disciplina da OAB? Temos alterações. Tanto na ética profissional na advocacia quanto no direito administrativo temos alterações. Por exemplo, quando se fala em ética profissional na advocacia, temos 3 diplomas, né? O Código de Ética da Advocacia, temos lá o Estatuto da Advocacia e da OAB e também temos o Regulamento Geral. No Estatuto, tivemos a inserção do artigo 7A, que traz o quê? Os direitos da advogada gestante, lactante e adotante. Bem bacana. E também sabemos que entrou em vigor ano passado a resolução número 2 do Conselho Federal da OAB, que trouxe um novo Código de Ética e Disciplina, que iremos aí destrinchá-lo. No direito administrativo, várias novidades. Ano passado entrou em vigor uma lei que criou o Estatuto da Empresa Pública e da Economia Mista, super importante. E também, né, uma das alterações entre várias, foi aprovada uma lei que inseriu uma nova categoria de ato de improbidade administrativa. Dentre também algumas decisões do Supremo Tribunal Federal e do STJ em relação ao direito administrativo, que vamos enfrentá-las em nossas aulas. Maravilha. Então é isso, são algumas matérias aí, algumas leis, algumas inovações legislativas que podem estar lá. Você pergunta, Antônio, mas a FGV se interessa por essas inovações? Com certeza, né? É uma sempre tendência a essas novidades serem cobradas. Então é isso, pessoal. E olha, novamente convido você a curtir a página do Facebook, a prova Exame de Ordem. Dá uma olhada no site também, tem lá algumas opções de curso bem legais para vocês. A mais recomendada neste momento é aquela maior, que envolve tanto a preparação para a primeira fase quanto a preparação para a segunda. Já vem num combo com mais de 500 videoaulas gravadas por matéria, material complementar em PDF, possibilidade de resolução de questões no site, além das questões comentadas em vídeo pelos professores. Toda semana eu entro também para fazer uma chamada aula de posicionamento, no qual a gente vai trabalhando ali com alguns direcionamentos do momento, e tudo isso aí por R$ 349, é o preço que lá está no site. Dá uma olhadinha, é um preço bem, enfim, do tamanho aí do bolso, né? Olha, então já me despedindo, vou passar a palavra aqui para os meus colegas de novo, para que cada um dê o seu recado final, começando pela Rafa. Obrigada. Em primeiro lugar, quero agradecer mais uma vez a presença aqui no programa, principalmente falando aí do 22º Exame de Ordem. Desejo a todos que façam uma boa prova e principalmente que se preparem conosco aqui, que sem sombra de dúvidas nós estamos aqui de braços abertos, esperando cada um de vocês com material, com toda a equipe de professores juntos aqui, para a gente fazer o melhor que a gente pode, que é a aprovação na primeira fase. Maravilha. Ritel. Legal, então mais uma vez muito obrigado a todos. Olha, fazer parte dessa equipe com certeza é um privilégio, me sinto realmente aí muito feliz em poder participar do curso. Saibam vocês que o nosso objetivo em penal é bem simples, né? Vamos gabaritar a prova, tá legal? Bora estudar, pessoal. Maravilha. E aí, Torres, tá contigo. Opa, então, quero agradecer pela oportunidade e desejar aos colegas aí tudo de bom e quero com certeza vê-los aí em nossas aulas. Um beijo no coração de todos. Maravilha. Isso aí, pessoal. Então, acabamos essa breve transmissão.
Espero ter contribuído com alguma coisa. Você tem que anotar aquelas datas, né? Reitero aí, a data da prova é 2 de abril, a segunda fase é dia 28 de maio, as inscrições vão até o dia 10 de fevereiro, paga o boleto ali certinho, né? Dá uma olhada no Kozikowski que responde toda quarta-feira. Nós temos ali dicas específicas, conteúdos específicos. É importante que você acompanhe. Além das orientações dos professores aqui sobre a escolha da segunda fase, lá também temos alguns outros apontamentos, beleza? E olha, lembre-se sempre, passar é fácil, né? A gente trabalha com essa premissa absolutamente verdadeira, apesar de um ou outro número te dizer o contrário, a gente insiste que a preparação focada, dando ao aluno aquilo que é necessário, nada mais do que o necessário, estudando direcionadamente como os professores vão ensinar, a aprovação vem. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência, um grande abraço, nos vemos por aí.